O que é Dharma? Essa é uma pergunta que me incomodou por muito tempo, em achar a definição correta da palavra Dharma. E eu acredito que entender o que é o Dharma é de suma importância para a nossa evolução espiritual, evolução material, evolução consciencial. Por isso eu estou montando esta playlist Bhagavad Gita para que a gente possa estudar junto aqui esse maravilhoso livro que tão importante como a Bíblia, o Alcorão, se para mim talvez uma filosofia talvez muito mais, não diremos que seja melhor do que as outras, mas a didática de ensino é muito melhor para mim entender todo o contexto quando a gente estuda a Bíblia, o Alcorão e toda a filosofia espiritualista do mundo inteiro, eu encontrei dentro do Bhagavad Gita. Por isso que resolvi fazer esse estudo deste livro, lendo partes deles para vocês, que a gente vai ler capítulo a capítulo a cada vídeo. E eu quero, de certa forma, passar a minha compreensão, o que eu sinto quando eu estou lendo este livro. E gostaria muito que você participasse também, escrevendo a sua impressão, né, se interessa ou não esse assunto. Mas para mim, é como nós vamos ler no texto, o que é estar aliado à energia positiva. Nesse texto a gente vai ver o que é Dharma. Neste estudo que a gente vai fazer aqui, a gente vai descobrir por que é importante para o mundo o Dharma. E por que estar aliando-se a forças positivas tem um poder revolucionário, e também aliar-se a forças negativas também tem uma força extraordinária de manter ou fazer o planeta perecer. Então, eu convido você a estar escutando agora esta leitura que eu vou fazer para vocês, que é o início, né, o primeiro capítulo do Bhagavad Gita, e vídeo a vídeo a gente vai falar sobre esses versos, sobre os seus significados e sobre esse clarividente Sanjaya, né, esse rei cego, as duas famílias, toda uma briga que tem muito a ver com o que a gente vive hoje. E mais do que tudo, nesta leitura que eu vou ler agora para vocês, vocês vão ver o quanto é importante o que pensa uma nação. O que uma nação pensa. Como a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está sentindo e pensando. Pois existe esse coletivo que se aglomera e junta uma massa crítica de sentimento e pensamento que forma a nossa realidade, construindo positivamente uma nação ou destruindo. Então nós recebemos nosso karma coletivo também, ou seja, se nós temos corrupção, se um país tem guerra, se um país tem fome, é tudo uma construção de sentimento e pensamento dessa nação. E é claro que quem comete a maldade, às vezes, de invadir uma nação que está quieta, que não quer guerra, que está vivenciando a sua realidade, essa nação também pagará um karma coletivo. Cedo ou tarde, passará por anos. O que foi as grandes nações que têm grandes ascensões acabam em ruínas por conta, às vezes, da arrogância dos seus próprios moradores. Então a gente tem que prestar atenção nessa leitura para ver como isso é relevante para a nossa vida, como isso é importante a gente entender, pois a nossa construção familiar, a nossa ideia de país, de vida, de pessoa, de arquétipo de ser humano, de arquétipo de brasileiro, é muito importante. E é uma das teses que eu defendo aqui no canal, essa construção desse ser, desta pessoa, deste arquétipo de brasileiro, que a gente precisa muito montar para que tenhamos uma autoestima que condiz às belezas que nos foi dado, ao presente divino que é toda essa maravilha que a gente tem aqui nesse país. De norte a sul, nós somos assim
de uma beleza geográfica fantástica. E o povo brasileiro tem uma amizade fácil. Então, o que nós estamos precisando agora é desse conhecimento mais elevado de espiritualidade para que a gente dê um avanço na nossa vida. Convido você agora a acompanhar a leitura do Bhagavad Gita comigo. A vida é um campo de batalha de forças opostas. Aquele que, como Arjuna, pode valer-se da inteligência divina, recebe a luz e compartilha o propósito cósmico de realização, ele mesmo, assim como os demais, mas aquele que é dominado pela tentação, como Duryodhana, torna-se um peso para a vida, atrasa sua própria evolução e também impede o progresso dos outros. Este capítulo apresenta a mecânica da natureza e revela os fundamentos da vida e da sociedade. Mesmo permanecendo no nível humano, ele retrata os mais altos níveis de consciência humana, por meio dos quais o divino desce à terra. Ele fornece a fundação firme para o edifício do ensinamento do Senhor Krishna, a sabedoria da liberdade eterna na vida. O capítulo começa com Dhritarashtra em seu palácio real, em Hastinapur, pedindo a Sanjaya que lhe fale sobre a batalha. Para a gente começar a nossa leitura do Bhagavad Gita, é necessário entender que este rei que pede para Sanjaya relatar, ele vai usar a visão remota, ou seja, uma visão à distância do que está acontecendo naquele local. Este rei é cego, ele não pode enxergar as coisas. Porém, Sanjaya é um sábio que tem poderes místicos e consegue ver o que está acontecendo à distância. E ele passa a relatar a batalha para este rei, que ouve atentamente. E essa leitura do Bhagavad Gita se baseia nisso. Meu nome é Carlos, você está no canal HP Akhenaton. Este é uma forma de elaborar um trabalho devocional, um trabalho motivacional e esclarecer espiritualmente e fazer esse avanço. Muita gente não tem condição de ler porque trabalha, porque corre, e a gente resolveu fazer um trabalho em áudio para que a gente possa trazer para essas pessoas essa forma de ouvir o Bhagavad Gita, na minha visão, uma das leituras mais importantes que se tem. E nós vamos começar com o verso 1. A cada vídeo eu vou estar lendo um verso ou dois. Às vezes a gente vai explicar alguma coisa, às vezes não, ok? Dhritarashtra disse: reunidos no campo do Dharma, ó Sanjaya, o campo dos Kurus ansiosos por combater, o que fizeram o meu povo e os Pandavas? Esse é o primeiro verso. E aí tem o significado. Todos os significados dos nossos vídeos aqui serão feitos pelo mestre chamado Mahesh Yogi. E ele vai comentar cada verso aqui do Bhagavad Gita. Dhritarashtra, que a gente fala aqui, é o rei. Então o rei ele vai falar, né? Reunidos no campo do Dharma, os guerreiros estão ali, né? Ó Sanjaya, no campo dos Kurus, ansiosos por combater, o que fizeram o meu povo e os Pandavas? Então ele está se lamentando aqui, né? Por que estão ali reunidos no campo de batalha, né? E o mestre, né, dá o seguinte significado, e eu vou ler para vocês, né, que é o que realmente importa aqui. É longo, mas se você quiser adquirir uma verdadeira sabedoria, o Bhagavad Gita é o néctar, é o lugar para você encontrar isso. O Dharma é aquele poder invencível da natureza, que sustenta a existência, mantém a evolução e a própria base da vida cósmica. Apoia tudo que é útil à evolução e desencoraja o que é contrário a ela. O Dharma
é aquilo que promove a prosperidade material e a liberdade espiritual. Para entender o papel do Dharma na vida, temos que considerar os mecanismos da evolução. Quando a vida evolui de um estado para o outro, o primeiro estado é dissolvido e o segundo é criado. Em outras palavras, o processo da evolução é posto em prática sob a influência de duas forças opostas, uma para destruir o primeiro estado e a outra para dar origem a um segundo estado. Essas forças criativas e destrutivas, funcionando em harmonia, umas com as outras, mantêm a vida e giram a roda da evolução. O Dharma mantém o equilíbrio entre elas. Ao manter o equilíbrio entre forças cósmicas opostas, o Dharma salvaguarda a existência e sustenta o caminho da evolução, o caminho da virtude. A vida do homem é tão altamente evoluída que ele desfruta de liberdade de ação na natureza. Isto o capacita a viver da forma como desejar, tanto para o bem como para o mal. Ele recebe de acordo com o seu comportamento. Quando o bem aumenta na vida e as forças positivas tendem a preponderar e desequilibrar o estado normal de existência, então o processo do Dharma, restaurando o equilíbrio, resulta em sentimentos de felicidade, como no coração, e de satisfação na mente. Da mesma forma, quando o mal aumenta na vida e as forças negativas predominam, o poder do Dharma, restaurando o equilíbrio, produz sensações de dor e sofrimento. A vida é como desejamos que seja, sofrimento ou alegria. Quando permitimos que as forças positivas e negativas se mantenham em seu estado normal de equilíbrio, vivemos através de períodos normais da vida. Auxiliar o crescimento de forças negativas resulta em sofrimento. Quando ajudamos as forças positivas a aumentar, compartilhamos a alegria da vida. Colhemos aquilo que semeamos. Expressa o papel do Dharma na vida prática. Calamidades, crises e catástrofes em uma comunidade ou país são causadas pelo aumento de forças negativas resultantes mais das ações da maioria de seu povo. Um alto grau de concentração de forças negativas, sem as forças positivas para equilibrá-las, termina em sofrimento e destruição da vida. Isso aqui, gente, mostra às vezes o estado de consciência de um povo que vai acabar colhendo, o resultado. A forma com que aquele povo pensa acaba resultando numa guerra, o que é muito triste e lamentável, E quem produz e provoca essa guerra também acaba também recebendo. Mas continuando aqui. Da mesma forma, um alto grau de concentração de forças positivas falha em manter a vida em seu estado normal. A vida do indivíduo, sob influência de crescentes forças positivas, entra num campo crescente de felicidade, até que, finalmente, se transforma em consciência de bem-aventurança, no qual adquire o status de existência cósmica, vida eterna. Desta forma, vemos que o aumento de forças negativas termina em passividade e extinção da vida, enquanto que o aumento de forças positivas resulta na vida eterna. À medida que dirigimos nossa vida individual sob influência do Dharma, ela se move automaticamente para trás e para frente. À medida que desenvolvemos as forças positivas e negativas, desempenham seu papel no campo do Dharma e moldam o destino da vida. Os dois exércitos dos Kauravas e Pandavas no campo de batalha de Kurukshetra representam as forças negativas e positivas no campo do Dharma. É por isso
que Dhritarashtra diz: reunidos no campo do Dharma, no campo dos Kurus. Dhritarashtra, o rei cego, sendo um velho experiente chefe de família real, sabe que o campo de batalha de Kurukshetra encontra-se dentro de Dharmakakshetra, a terra entre os rios Yamuna e Sarasvati. Sempre mantém sua santidade e traz vitória ao virtuoso. Ele está ansioso para ouvir os detalhes destes acontecimentos e curioso para descobrir de alguma maneira a influência positiva da terra tem trazido algum efeito sobre as tendências destrutivas de seus maldosos filhos, ou se esta influência estimulou a virtude dos Pandavas e os encorajou a perdoarem os malfeitores. Este é o único momento em que Dhritarashtra fala no texto do Bhagavad Gita. Ele somente aparece para fazer essa pergunta. Os Kurus são os membros da família Kuru, um importante clã naquela época. O campo dos Kurus é uma vasta planície perto de Hastinapur, na cidade vizinha de Delhi. Como pertencia aos Kurus, no momento dessa batalha é chamado Kurukshetra. Meu povo e os Pandavas, Dhritarashtra, o rei cego da família Kuru, seu irmão mais novo Pandu, estava dirigindo os negócios do reino. Quando o Pandu morreu, Dhritarashtra quis dar as rédeas ao reino a Yudhishthira, o mais velho dos 5 filhos de Pandu, e chamado de Dharmaraj, a personificação da justiça, por causa de suas nobres qualidades. Mas Duryodhana, o mais velho dos 100 maldosos filhos de Dhritarashtra, assegurou para si o trono por meio de truques e traição e começou a levantar e destruir Yudhishthira e seus irmãos. Essa história aqui, para quem quiser saber mais a fundo, é só ler o Mahabharata, um épico indiano, que você vai conseguir ler toda essa história completa. E, na verdade, o Bhagavad Gita é apenas uma fração do Mahabharata, um pedaço do Mahabharata. Então a gente está lendo aqui o Bhagavad Gita, mas o mestre está explicando aqui justamente o contexto para que você possa compreender. O Sr. Krishna, como cabeça do clã Yadava, tentou reconciliar os primos, mas quando todas as tentativas falharam e a traição de Duryodhana continuava e aumentava, a guerra entre os Kauravas e Pandavas tornou-se inevitável. Isso levou reis e guerreiros do mundo inteiro a tomarem partido de acordo com esse nível de suas consciências, pelos justos Pandavas e pelos maldosos Kauravas. O bem e o mal do mundo inteiro formou os 2 exércitos. A principal missão do Sr. Krishna era destruir o mal e proteger o bem. Foi simplificada. Sanjaya é o conceito do rei, é o cocheiro do rei cego. Dhritarashtra. A palavra, contudo, significa aquele que conquistou os sentidos e a mente. Foi pedido a Sanjaya que narrasse os detalhes da batalha, pois ele era clarividente e clareaudiente, ao mesmo tempo imparcial. O Bhagavad Gita inteiro é a resposta de Sanjaya a Dhritarashtra, ou seja, do cocheiro sábio ao rei cego. Muito legal, né? Para mim, Dharma é acima de tudo competência. Competência naquilo que você faz, mas acima de tudo hoje nos é exigido do Dharma um equilíbrio no planeta, em nosso viver, em nosso consumir, em nosso ajudar, encontrar as diretrizes do que faz bem ou do que faz mal às pessoas à nossa volta. Então eu acredito que a evolução espiritual nunca foi tão importante, nunca foi uma pauta tão importante como é agora. E eu espero que essa série de vídeos ajude você a revolucionar seu estado de consciência e te ajude a se sentir engajado num projeto maior, que é esse de conscientização, de a gente abrir nossa mente, evoluir de um jeito menos religioso, vamos dizer assim, e mais um jeito yógico mesmo, de yoga, de religar-se realmente a uma
tradição espiritual correta, sem fantasia, sem esses mestres ou pastores que hoje só querem arrancar o dinheiro e aumentar o tamanho de suas instituições, né? Os maiores mestres que eu tenho visto e conhecido são anônimos, trabalham quietos para o bem, fazem o seu dharma com competência e não com corrupção, né? Lembrando que o dharma com corrupção é o dharma negativo que a gente está vendo, que a gente viu na leitura aqui, né? Como vocês vão começar a ver dharmas negativos na sociedade? Tudo aquilo que destrói, corrompe, não forma uma sociedade. E uma coisa do dharma que a gente tem hoje é essa vida simples, com um pensamento elevado. Essa vida que você está vendo aqui, ó, simples, exigindo-se muito pouco financeiramente, mas também com muito altruísmo mental, com muita vontade de exercer esse dharma positivo. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.